Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Levítico capítulo 7. Antes de começar a leitura do capítulo, eu queria pedir para você que está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Você que está assistindo pela página do Face, siga a página, para vocês estarem sempre recebendo, né, os novos vídeos que eu vou postando aqui e seguirem junto comigo nessa jornada de leitura da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Então, se está sendo bênção na vida de vocês, compartilha com os seus familiares, com os seus amigos, para que eles se juntem a nós nessa leitura e cada vez mais buscando e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Gente, no capítulo de hoje a gente vai continuar falando sobre as leis das ofertas, as ordenanças e os regulamentos. Então a gente vai falar hoje sobre a lei das ofertas pela culpa e a lei das ofertas pacíficas. Então, quando a gente olha os 10 mandamentos, não é difícil a gente considerar eles como sendo a lei, né? Porque eles são a lei, mas quando a gente se depara, né, com essas leis, a gente pode achar um pouco difícil porque elas falam do desfrute de Cristo, né? Então, cada uma das 5 ofertas que a gente viu, elas correspondem a uma lei. Como descendentes, né, de Adão, a gente tem uma vida caída, uma vida que rejeita todo tipo de lei, que resiste a ser governado e controlado. A nossa natureza é rebelde e indisciplinada. Mas quando a gente foi salvo, né, nosso espírito foi regenerado e o Espírito Santo, a vida de Deus veio habitar em nós. E essa vida de Deus, ela é o oposto da nossa vida natural. Então, enquanto a vida natural é ingovernável, a vida divina ela está totalmente de acordo com as leis e as normas. Se a gente for ler lá em Gálatas 6, no versículo 15 e 16, a gente nos fala assim: nem a circuncisão vale nada, nem a incircuncisão, mas uma nova criatura. E para todos os que andam de acordo com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, isto é, sobre o Israel de Deus. Então, no versículo 15, Paulo ele nos diz que nem a circuncisão vale alguma coisa, nem a incircuncisão, mas uma nova criatura. Gente, isso é graça, isso é tudo dado por nada a quem nada merece. Nós nunca iríamos conquistar isso com a força dos nossos braços, mas Jesus, o sacrifício perfeito, ele conquistou isso para nós e nele nós somos uma nova criatura. E o apóstolo Paulo ele continua, né, dizendo que a maneira de receber paz e misericórdia é andar de acordo com a regra da nova criação. Então, ao sermos salvos, né, Deus nos elevou ao estado e condição de uma nova criação, de uma nova criatura, e a gente deve andar por essa lei. E essa lei ela está relacionada com o próprio Senhor Jesus, que habita dentro de nós, que nos regula constantemente. Quando nós somos salvos e regenerados, a gente recebeu a vida de Deus em nós e por isso a gente deve esquecer a velha vida e começar a prestar atenção mais na vida divina, começar a ouvir mais o Espírito Santo. E essa segunda vinda, ela tem vida, ela tem uma lei que corresponde às 5 leis descritas aqui no Levítico 6, do vídeo passado, e o que a gente vai ler nesse capítulo. E elas estão relacionadas com o desfrute de Cristo. Gente, se a gente for ver essa vida, né, de Deus em nós, ela é percebida de uma maneira subjetiva, né? Que muitas vezes é difícil pra gente distinguir entre a vida natural e a nova vida, a vida divina, porque a gente está tão afundado nessa vida natural que quando a vida de Deus começa a falar com a gente, né, quando o Espírito Santo começa a falar com a gente ainda não consegue discernir uma da outra, então por isso que a gente deve estar sempre, cada dia, nos fortalecendo na palavra de Deus, buscando a Ele, para cada dia mais a gente não ouvir mais os barulhos, nem as nossas emoções, nem a nossa carne, mas ouvir cada vez mais o Espírito Santo. Então, gente, antes da gente ser salvo, talvez a gente gostava, né, de ir em certos lugares e a gente não pensava, a gente só ia. Ah, tô com vontade, vou. Mas quando a gente foi salvo, né, e regenerado, eu falo por mim também, mas creio que todos sentiam isso, aquele lugar que a gente ia
ele começa a não fazer mais sentido, tem um sentimento dentro da gente que fala assim, eu acho que não é bom ir lá, que na verdade desaprova tudo isso. E isso, essa experiência que mostra que a gente foi acrescentado algo dentro de nós que a gente não tinha antes. E essa lei, né, essa vida divina com sua lei tem essa sensibilidade. Então, se a gente prestar atenção a esse sentimento, né, nesse sentimento interior, nessa vida divina, a gente vai começar a guardar a lei. E, gente, eu queria muito, muito encorajar vocês a decidirem, porque na verdade isso é uma decisão, a decidirem vocês a cada vez mais abandonarem a vida antiga, a começarem a andar segundo a lei da nova vida, né? Porque a gente já não é mais o que a gente era antes, a gente é uma nova criatura, uma nova pessoa. E por que a gente vai continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes, se a gente já não é mais como a gente era, não é? Então, quando a gente nasceu, nossa vida natural, né? A gente era de um jeito, mas a gente foi regenerado por Deus e ao receber essa vida de Deus em nós, a gente nos torna filhos de Deus e a gente deve viver como filhos de Deus, amém? Então vamos começar a leitura do capítulo. Esta é a lei da oferta pela culpa, que é coisa santíssima. Então, gente, tanto a oferta de cereais como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa também é santíssima. E isso significa que Cristo, como nossa oferta pela culpa, ele é santíssimo em cuidar dos pecados que são manifestados em nossa conduta. E ao aplicar Cristo como nossa oferta pela culpa, a gente deve fazer isso de uma maneira santa, vamos dizer assim, ter em mente que Deus ele usa essa oferta para nos referir também à oferta do pecado, o pecado que está em nossa carne, que está enraizado em nosso ser. Isso também nos refere ao holocausto, lembrando que a gente comete pecados porque a gente não vive total e absolutamente entregues a Deus. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa e o seu sangue se espargirá em volta do altar. Gente, o fato de Cristo, ele ser a oferta queimada oferecida a Deus, ele fornece a base para ele também ser a nossa oferta pela culpa, lidando com os pecados que são manifestados em nossa conduta. Então, tanto a oferta pelo pecado quanto a oferta pela culpa são baseados no holocausto. Então, como holocausto, Cristo ele é adequado para ser essas duas ofertas. Se Cristo não tivesse vivido aqui na terra totalmente rendido a Deus, ele também não poderia ser a nossa oferta. E ele precisaria de alguém para ser essa oferta, assim como nós precisamos dele. Mas a gente sabe e a gente tem a certeza, a convicção de que ele se entregou totalmente, de que ele viveu totalmente rendido a Deus. Então essa entrega, né, de Cristo a Deus é o fundamento, é a base para que ele seja nosso Salvador e a nossa oferta pelo pecado e nossa oferta pela culpa. Dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre as vísceras, ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos e o redenho, sobre o fígado, com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Então tudo descrito aqui, né, o fígado, os rins, a gordura, era queimado no altar. Isso significa que Deus deve ser o primeiro a desfrutar. E a melhor parte dessa oferta, a melhor porção deve ser para Ele. Então Cristo ele era perfeito tanto internamente como externamente. Sua conduta, seu caráter, suas ações. Então nele não havia pecado nenhum e ele vivia totalmente entregue e rendido a Deus. E isso satisfazia muito a Deus. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, mas no lugar santo se comerá. É coisa santíssima. Então, gente, isso significa que o mais forte, né, pode desfrutar de Cristo como uma oferta pela culpa, ministrando a outros para que eles ajam com relação aos pecados manifestados em sua conduta. Então, o agir, né, com relação a isso é não andar mais segundo a carne, segundo as suas vontades, é esquecer a velha vida, focar e fortalecer a vida de Deus em nós. É ouvir mais o Espírito Santo que habita em nós muito mais do que as nossas emoções. Então, se a gente quiser ajudar e os outros a aceitarem Cristo como essa oferta pela culpa, por causa de nossos pecados, a gente deve ser forte, a gente deve
além disso, a gente deve fazer isso num lugar que não seja um lugar do mundo, vamos dizer assim. Tem que ser um lugar santo e um lugar separado para ter essa troca, tá bom? Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma mesma lei haverá para elas. A vítima pertencerá ao sacerdote que com ela fizer a expiação. Então, isso, gente, significa que tanto o pecado como as transgressões, né, os pecados, eles pertencem à mesma categoria, eles constituem o pecado em sua totalidade. Por isso que a palavra pecado, né, lá em João, no capítulo 1, versículo 29, inclui tanto o pecado que está enraizado em nosso ser, como também os pecados, né, as nossas transgressões que estão nas nossas condutas. E isso, na verdade, inclui os dois. Também ao sacerdote que oferecer o holocausto de alguém pertencerá o couro do animal que oferecer. Então, aquele que ministra a Cristo como holocausto, ele é envolto, né, pelo poder de Cristo, a sua pele envolve ele. Quando a gente envolve algo, a gente cobre com alguma coisa, com algum material, e isso serve para proteção. Então, hoje, Cristo é a nossa cobertura. Ele não apenas nos cobre, mas ele nos protege a nossa pessoa e tudo que está relacionado ao nosso ser. Então, experimentar Cristo com o poder que nos cobre, nos protege e guarda quando nós ministramos ele como holocausto para outras pessoas. Como também toda oferta que se assar no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferecer. Então, aqui a gente vê as ofertas de farinha, né, que o sacerdote servia, e elas acabaram se tornando as ofertas que eram desfrutadas pelo próprio sacerdócio, né, pelo próprio sacerdote. Então, se a gente servir Cristo a outros, a gente vai desfrutar desse mesmo Cristo com que a gente fala para as outras pessoas. Também toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, sem distinção. Então, todos aqueles que servem a Cristo, ministrando eles, quer eles sejam mesclados com o Espírito Santo ou só estejam neles mesmos, eles participam e desfrutam deste Cristo. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se for oferecida em ação de graças, com a oferta em ação de graças, serão oferecidos bolos sem fermento, amassados com azeite, pães finos sem fermento, untados de azeite, e bolos de flor de farinha embebidos em azeite. Então, esse aqui é o primeiro tipo de oferta de paz, que é oferecido em ação de graças. E entre as várias ofertas pacíficas que a gente vai ver, esta aqui é a mais fraca. Então, isso significa que o Cristo seja misturado com o Espírito Santo sem pecado, ou ungido com o Espírito também sem pecado, ou como uma pessoa excelente encharcada do Espírito, que é a oferta de farinha, e que a gente desfruta de sua conduta também é a nossa oferta pacífica. Então, aquele que foi crucificado e derramou o seu sangue na cruz em nossa ação de graças a Deus. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. Então, isso significa que aquele que está indo levar a oferta, o ofertante, embora ele desfrute de um Cristo sem pecado, de um Cristo perfeito, ele ainda tem pecado nele mesmo. Então, essa é a razão pela qual a oferta pacífica, a oferta pacífica de ação de graças, ela é a mais fraca dentre essas ofertas, porque ela inclui fermento. Isso indica que o ofertante, ele ainda está numa condição fraca, ele ainda está, vamos dizer assim, ainda lutando contra a carne, ainda no início da sua jornada de santificação, tá bom? De toda oferta se retirará um bolo por oferta alçada ao Senhor, o qual será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Isso aqui, gente, tem um duplo significado. O primeiro, que a oferta é elevada, é um tipo de Cristo em ascensão. Então, significa que Cristo, a oferta de farinha em todos os seus aspectos,
é oferecido a Deus como o único em ascensão. E em segundo lugar, significa que esse Cristo ele é comido e apreciado como alimento por aquele que ministra a Cristo como oferta pacífica. Então, quando a gente ministra Cristo como aquele que é o Cristo ressuscitado, a gente participa desse próprio Cristo que a gente ministra. A carne do sacrifício de ofertas pacíficas de ação de graças, porém, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela para o dia seguinte. Então, isso significa que o poder sustentador desse tipo de oferta, ele é limitado. A nossa oferta, essa oferta, ela deve ser desfrutada no dia em que é oferecida. Então, é mais ou menos que a nossa experiência e desfrute de Cristo, a esse respeito, deve ser renovado a cada dia. Então, talvez a gente seja grato a Deus e a gente apresenta uma oferta de paz a Ele. E esta oferta na qual a gente apresenta Ele, a gente apresenta Cristo na presença de Deus, é uma oferta pacífica de ação de graças e ela é uma oferta um pouco mais fraca e ela tem o seu desfrute não dura de uma noite para o dia, ele precisa ser renovado. Então, a gente precisa, como se a gente, por exemplo, a gente é grato a Deus, mas a gente fala dele, mas a gente já esquece. Não, eu sou grato por Deus hoje, mas daí depois, não sei o que, eu sou grato de novo por alguma coisa que ele me deu. É mais ou menos nesse sentido. Se porém o sacrifício da sua oferta foi voto ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido se comerá, mas o que dele ficar se comerá no dia seguinte. Então, essa oferta aqui, né, o poder sustentador da oferta pacífica apresentada por voto ou por oferta voluntária, ele é maior do que a oferta de ação de graças. E ele deve ser comido no dia em que foi oferecida essa oferta, né, e desfrutada por Cristo, mas como ela é mais sólida, ela dura mais. Então, se a nossa oferta for mais sólida, o nosso aproveitamento também durará mais. Se a gente for mais fortes espiritualmente, entender e experimentar um alimento espiritual mais forte, né? Não ficar no leite, não ficar somente no raso, mas nos aprofundar. A gente vai desfrutar e ter uma comunhão com Cristo por mais tempo. Não que a nossa comunhão com Ele acabe, mas é que ela varia de acordo com pessoa a pessoa. Lembra que eu falei que um Cristo maior, um Cristo menor, não quer dizer que Ele muda, mas quer dizer que as pessoas desfrutam deles de maneiras diferentes, porque as pessoas mudam, a fé das pessoas muda, as condições das pessoas mudam, e aí elas experimentam um Cristo diferente. O que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe terá o sacrifício, pois coisa abominável será a pessoa que comer dela, levará a sua iniquidade. Gente, o número 3, né, o terceiro que está falando aqui na Bíblia, ele fala de ressurreição. E aqui nos diz que se a gente comer o sacrifício no terceiro dia, isso é coisa abominável, porque a gente deve lembrar que Cristo, ele ressuscitou o terceiro dia e ele já não era mais o Cordeiro de Deus, mas ele já era o Cristo ressuscitado, o leão da tribo de Judá. A carne que tocar em alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Então aqui o nosso desfrute de Cristo como nossa oferta, né, de paz, ele deve ser protegido de toda imundícia. Então a gente deve estar sempre buscando nos alimentar desse alimento espiritual que nos limpa, que nos purifica, nos ilumina, que faz a gente perceber que a gente é pecador e que a gente precisa de Cristo para trilhar esse caminho de volta a ter a comunhão com o Pai. Então Jesus é o único caminho, é o único caminho que a gente consegue trilhar e que nos leva diretamente ao Pai. Se contudo uma pessoa comer a carne do sacrifício da oferta pacífica que é do Senhor, estando imunda, esta pessoa será extirpada do seu povo. Se uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado, ou de réptil, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica que é do Senhor, esta pessoa será extirpada do seu povo. Então, a porção do sacrifício do Senhor é somente dele, ninguém tem parte com isso, ninguém pode se alimentar disso, porque é coisa santíssima.
Depois disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Nenhuma gordura de boi, carneiro ou de cabra comereis. Então, isso significa que em sua vida diária, os filhos de Israel eles tinham que se preocupar com a comida de Deus, conforme indicado aqui pela gordura de boi, de cordeiro e de cabra. Então, a gordura, gente, ela representa a parte fina e excelente da pessoa de Cristo. Então, esse assunto é muito importante, né? Então, como sacerdotes, cada vez que a gente nos alimenta de Cristo, a gente deve também nos preocupar da comida que a gente vai entregar para Deus, né? A gordura é a melhor porção dessas ofertas. Então, ela sempre deve ser oferecida para Deus, para satisfazer a Ele. Gente, o interessante é que Abel, ele era criador de ovelhas e ele nem mesmo podia comer essas ovelhas, porque o homem só passou a comer carne depois do dilúvio. Então, ou seja, isso a gente consegue ver claramente que Abel ele se preocupava com a comida de Deus, se preocupava em satisfazer a Ele. E, gente, o que satisfaz a Deus é uma vida completamente entregue a Ele. Por isso a gente deve estar em Cristo, porque somente Ele é capaz de se oferecer como holocausto a Deus e viver totalmente rendido a Ele. A gordura do animal que morre por si mesmo e a gordura do dilacerado por feras podereis usar para qualquer fim, mas de maneira alguma a comereis. Qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada será extirpado do seu povo. Então, significa que aqueles que desfrutam de Cristo como oferta devem guardar a parte excelente, a melhor parte de Cristo para Deus, para não ser afastado da comunhão. Nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. Então, isso significa, gente, que o único sangue que a gente deve receber para a nossa redenção é o sangue de Jesus. O sangue de Cristo ele é especial, particular e precioso. Então, pelas pisaduras deles, nós fomos sarados. Disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará ao Senhor a oferta do seu sacrifício pacífico. Com suas próprias mãos trará as ofertas queimadas ao Senhor. O peito com a gordura trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito será de Arão e de seus filhos. Então, isso significa que aqueles que tomam Cristo como oferta de paz, eles devem oferecer a melhor parte para Deus, né? A gordura deve ser oferecida para Deus, para a sua satisfação, para o seu desfrute, mas a vida, na verdade, a parte amorosa de Cristo, né, em sua ressurreição, o peito representado aqui, ele deve ser desfrutado por aquele que serve para os sacerdotes, né, para o nosso desfrute. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios das ofertas pacíficas. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício da oferta pacífica e a gordura, este terá a coxa direita por sua parte. Então, isso significa que a parte de fora de Cristo, a parte forte, na verdade, de Cristo, a coxa direita, em sua aceição é dada por aquela porção é dada para aquele que serve, para o sacerdote, aquele que ministra a Cristo. Então, anteriormente, a palavra ela nos revelou que a melhor parte, a gordura, é dada a Deus. E que a parte que ama, né, representada pelo seio, que bem como a parte que fortalece, representada pela coxa direita, são dadas aos servos, aos sacerdotes. Então, quanto mais a gente ministra e oferece a Cristo como oferta de paz a Deus, mais será a nossa capacidade de amar e de ser fortalecidos pelo poder de Cristo. O peito movido e a espádua alçada, tomei dos filhos de Israel do sacrifício das suas ofertas pacíficas e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a parte de Arão e de seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor.
No dia em que foram ungidos, ordenou o Senhor aos israelitas que se lhes desse esta parte como estatuto perpétuo pelas suas gerações. Então, gente, isso significa que o nosso desfrute da capacidade amorosa e do poder fortalecedor de Cristo está relacionado ao fato de que Deus nos ungiu para ser sacerdote. Então, portanto, a gente deve amar a Deus e permanecer firmes servindo a Ele. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas pacíficas, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que mandou que os filhos de Israel oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, isso significa que a nossa consagração ao sacerdócio deve ser realizada tomando o Cristo como um todo, né? Como essas 5 ofertas e de acordo com essas leis. Aqui, gente, o versículo 37, ele nos fala sobre a consagração. Na verdade, aqui a consagração não é uma sexta oferta. Então, na verdade, as 5 ofertas são para a consagração. No momento da consagração, Deus ele distribui essas ofertas com seus diferentes aspectos para o desfrute dos sacerdotes. Então, a gente viu do capítulo 1 ao capítulo 5 uma sequência de ofertas. A gente viu o holocausto, oferta de cereais, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. No entanto, à medida que a gente foi lendo as ofertas, a lei das 5 ofertas, a sequência ela muda. E aqui a gente vê a lei do holocausto primeiro, depois vem a lei dos cereais, depois a lei da oferta pelo pecado, depois pela culpa e depois a oferta pacífica. Então, essa última sequência, na verdade, ela se enquadra nesse quadro geral de Deus, de acordo com o que está no coração e no desejo dele. Então, ele ordenou que a gente experimentasse Cristo como 4 tipos de ofertas, como oferta de holocausto, de cereais, pelo pecado e pela culpa. Então, o holocausto ele é requisitado, ele é necessário para a oferta pelo pecado e a oferta de cereais é necessário para a oferta pela culpa. Então, dessas 4 ofertas, 2 estão relacionadas ao requisito e 2 estão relacionadas ao resultado. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa têm um determinado resultado. Essas 4 ofertas em ação conjunta, elas resultam em paz. Essa é a paz que Deus deseja, de acordo com o seu coração. Então, Deus deseja que a gente desfrute de seu Filho Jesus. Ele é a nossa oferta queimada, ele é a nossa oferta de farinha, nossa oferta pelo pecado, nossa oferta pela culpa, que que nos ajuda, né, a desfrutar de Cristo como nossa paz com Deus em todos os sentidos. Então, Cristo é todas essas ofertas, ele é, na verdade, magnífico. Então, Deus já vem mostrando de uma forma rudimentar o sacrifício perfeito que haveria de vir. Então, gente, tudo aponta para Jesus. Somente Ele pode nos levar de volta a ter paz e comunhão com Deus. Gente, esse é o capítulo 7. Ficou um pouco longo, mas espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.